frequência durante os nossos estudos. E vamos então ler a páginazinha dos itens aos problemas do mundo, capítulo 10, a pena de morte. Almeida. A pergunta seguinte cabe a Saulo Gomes. Saulo, em pelo menos 10 estados dos Estados Unidos da América do Norte, ainda no Oriente Médio, em execuções recentes, produto das guerras, e aqui no Brasil, em consequência de problemas políticos, nós temos um dos mais debatidos temas do mundo jurídico universal, a pena de morte. Como veem os espíritos que lhe iluminam e lhe acompanham? Como vê você, Chico Xavier, com autoridade e responsabilidade, a aplicação da pena de morte, por qualquer que seja o motivo, em qualquer parte do mundo? Chico Xavier. Nosso Emmanuel, que está presente, nos pede considerarmos, já que a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo está recebendo o enfoque de nossos pensamentos e de nossas palavras. Ele nos convida a recordarmos com a máxima veneração pelas nossas leis e pelas autoridades que as expõem. Ele nos solicita recordarmos, na condição de cristãos, a parábola do bom samaritano, um ensinamento considerado antigo, mas há dentro dele uma nota de profunda significação, e que dentro da parábola existem as qualificações, menos uma. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de malfeitores que o feriram e o deixaram sem qualquer comiseração. Em seguida, passou um religioso que o viu e seguiu adiante. Em seguida, veio um levita que o viu e também passou adiante. Em seguida, veio um samaritano, considerado homem até mesmo sem qualquer qualificação religiosa, mas era um samaritano e fez ali o papel da caridade, do amor que devemos uns aos outros. Em seguida, aparece um hospedeiro. Todos os que apareceram foram qualificados pelo Senhor, menos a vítima. A vítima era um homem. E o homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual. Cada sentença é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Mas nós somos cristãos. Não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça. Porque nós todos somos irmãos. O cárcere que evoluiu tanto depois de Jesus. Nós temos penitenciárias que são verdadeiras escolas. Conheço pessoalmente a penitenciária de Neves, a 12 quilômetros da terra em que eu nasci, que honra o governo do estado de Minas Gerais. Nós devemos acreditar que a justiça terá recursos para criar sentenças de tratamento espiritual, para segregar a nós outros, quando nós estivermos em desacordo com os princípios de fraternidade e de respeito que nos regem uns diante dos outros. Mas a pena de morte é alguma coisa que merece a nossa oração pelos nossos magistrados, para que eles não percam a alma cristã, o coração cristão que lutamos tanto para edificar. Dizemos isso respeitando
as determinações da justiça em nossos tribunais. Mas a vítima era um homem que na parábola não se sabia quem era, se ele era abastado ou menos abastado, se ele era amadurecido, se era jovem, se ele era um elemento da sexualidade dita normal, ou uma criatura filiada a conflitos sexuais muito grandes. Nós não sabemos a que raça pertencia aquele homem, de onde é que ele vinha, a que família pertencia, o que ele buscava. A vítima é o homem. E aqueles que estão considerados fora da lei são doentes que a justiça saberá tratar para devolver ao equilíbrio e à normalidade. Mas a vítima na parábola podia ser e diante desse tema tão sério, que nós que somos cristãos devemos orar sim pelos nossos magistrados, pelos nossos juízes, mas devemos orar também por nós mesmos, para que quando ocorra alguma ocasião em que nos encontremos no momento de ajudar, que nós nos movimentemos e iremos ao encontro daquele que está ferido e foi assaltado. Que a vossa luz se estenda sobre todos nós, para que tenhamos lucidez e discernimento de compreender tudo aquilo que vem de ti. Abençoa a nossa Aparecidinha, que nos trará o estudo do livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela possa ser envolvida pelo teu amor, inspirada e intuída para nos trazer esse estudo tão importante. Abençoa também a nossa Fabienne, que nos trará a leitura e o comentário do Evangelho na noite de hoje. Que ela também possa ser intuída e inspirada por ti para explanar o teu Evangelho de amor. E envolve-nos, Senhor, a todos nós na tua paz, que seja em teu nome, Jesus, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da casa de família, mas acima de tudo sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos presentes aqui à casa, no caminho. Dá para me repetir? Melhorou, né? Boa noite a todos presentes aqui à casa do caminho. Estamos aqui agora no dia de trabalho, graças a Deus conseguimos chegar, porque está difícil quando a gente está limite, né? A gente conseguiu chegar aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos a questão espiritual, a questão material, que está dando essa oportunidade de trabalhar junto à palavra, né? Junto ao tempo abençoado dessa casa querida que é a Casa do Caminho. Conforme nós estamos conversando aqui com a nossa amiga, o tema de hoje é um tema um pouco delicado. Nós falamos de uma reunião que está tratando de cura, de tratamento espiritual, uma reunião do ela e até de morte. Interessante o texto, não conhecido do texto, belíssimo, né? O texto do Chico Xavier fazendo aquela imagem, ela era um homem, que não era isso, não é? Conforme a gente vai explorando essa coisa tão bela. O que a gente quer chamar a atenção? Que esses itens no livro dos Espíritos estão lá dentro do capítulo que fala sobre a lei de destruição, certo? Entendemos que vamos estudar pela gente que não existe destruição em si, existe a transformação. E de uma certa forma, quando vai tratar do ego, da morte, a destruição de um corpo físico, certo? Não causado pela morte, mas sim pelo próprio homem, o homem que se julga o direito de tirar a vida do outro. Esse é o grande problema, né? Então, o próprio homem está sendo agente da destruição de um outro corpo. Essa é a temática em si.
Então, como são poucas perguntas, a gente vai ler rapidamente, fazer um breve comentário para mergulhar na reflexão. É a parte da questão 757, e hoje na pergunta: pode-se considerar o duelo como caso de legítima defesa? Veja bem, alguns países já não existe mais a lei proíbe, mas existem em outros países, muito poucos mais existem. E a época de Kardec, como na antiguidade, a questão do ponto de honra era algo muito forte, inclusive no Evangelho, no capítulo 13, vai ser muito trabalhado, no capítulo 12. A mais nossos livros, Kardec vai trazer 3 ou 4 mensagens em torno do duelo. Para nós entendermos que Kardec coloca 4 mensagens, é porque estava muito em voga ainda. Então, tem um trecho do próprio Kardec explicando a observação no final do capítulo, dizendo que apesar de estar constrecido, mas ainda existe uma série de pessoas recorrendo ao duelo lá no século XIX. Então a pergunta não é se é o caso de legítima defesa, poderia ser considerado como um caso de legítima defesa pela lei. Resposta: não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com a civilização mais adiantada e mais moral, você compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Aí o Evangelho vai explicar o que era juízo de Deus. O que era juízo de Deus? O que as pessoas pensavam? E lá no duelo, digamos que as pessoas ambas tinham as mesmas possibilidades, certo? Quem viesse a desencarnar porque o outro que merecia continuar vivendo, e o outro não merecia, certo? Em alguns duelos não era porque tinha mais, vamos usar a expressão, mais adestramento para enfrentar o outro, não tinha menos, até inclusive no livro dos Espíritos, aqui mesmo, vai ter algumas questões, se aquele que vai para o duelo sabendo que vai desencarnar, se não suicida, é um suicídio. E aquele sabendo que está muito mais adestrado que o outro, se não é assassinado, é um assassinato, certo? Aí na 759, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho, vaidade e bem-estar da humanidade, certo? Com relação à pena de morte, a gente vai ver também, para aqueles que estão levando a folhinha para casa, saberem onde encontrar as questões, e a gente amarrar a ideia para completar a reflexão. A 760, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará o progresso da humanidade. A gente fez uma pesquisa rápida, ainda hoje, e segundo consta, 11 países ainda mantêm a lei e mantêm sido utilizada constantemente. Uma grande parte que existe interessante, 55 países tem, mas não usam, muitos anos, décadas não usam. Graças a Deus, E aqui no Brasil existe, mas só para casos de período de guerra, que é praticamente não tem sido usado. Muitas décadas, até no século, posso dizer que não tem sido usado. Aí continua os Espíritos. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte é completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Olha que interessante. Não precisarão mais os homens ser julgados pelos homens. Escrevemos aqui aquele artigo que tem na Revista Espírita de 1858, perguntas feitas a Parisi, que mora lá em Júpiter, e perguntas que têm leis, Quem faz as leis deles aí, a resposta do Espírito. Não precisamos criar leis, Deus as fez todas. Ou seja, lá já se fez a lei do amor de Deus. O Espírito fala assim para a gente refletir há uma época ainda muito distante. A 762. Se a pena de morte pode ser abolida das sociedades civilizadas, não terá sido necessidade de épocas menos adiantadas? Olha a resposta dos Espíritos. Necessidade não é um termo. Necessidade não é um termo. O homem julga necessário uma coisa simples que não descobre outra melhor. A proporção que se esclarece vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto. Ou seja, não era necessidade, era a própria brutalidade do homem que trazia essas consequências para os seus atos, trazia esse ato violento. Então não é que Deus houvesse desnecessidade de que houvesse a pena de morte. E a 765 última de nossa folhinha,
O que se deve pensar da pena de morte posta em nome de Deus? Sabemos o ponto do nosso planeta Terra, e segundo os Espíritos, foi uma coisa específica do planeta Terra. Houve um período em que as religiões, as ideologias religiosas, colocavam como a ideia de Deus, a penalidade máxima, que seria a pena de morte. Que ainda tem algumas religiões que realizam, principalmente no Oriente Médio, que é feito em nome de Deus mesmo, não tirar a vida do outro, que pensa diferente. Estamos aí vendo o que está acontecendo, né, atualmente. Não precisamos ir muito longe. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que impõem tornam-se culpados como por qualquer outro assassino. E vamos lembrar, gente, para dizer que em nome de Deus, nós que os companheiros, as pessoas que assim fazem, tiveram acesso a alguma forma de ideologia. Na Inquisição foi o Evangelho, o próprio Evangelho. Certo? Existe uma música famosa que foi do Amaral Pereira, chamada Dramas da Obsessão, que ela vai dar para a gente a história de uma família. É uma história belíssima, seguida, estudada e compreendida, colocada no nosso coração, que a família começou a ver casos de suicídio. Já ia para a terceira pessoa da família quando a família resolve pedir socorro através de uma terceira pessoa. A família chega à casa espírita, chega até o centro espírita que a Dona Ivone trabalhava, nossa querida Dona Ivone. Resumo da história: os encarnados, que estavam encarnados, sofriam assédio de um grupo de espíritas judeus, que quando, não me perdoe dizer exatamente a fase em que ela foi, mas foi na Espanha, principalmente Portugal, foi em Portugal, eles eram espanhóis que estavam em Portugal. Sofreram, eram judeus, Portugal do mundo católico, a Inquisição perseguindo as famílias. Então, os que estavam encarnados sofrendo assédio dos judeus, os encarnados assediaram os judeus quando estavam em Portugal. E houve praticamente o crime com relação àquela família. Só um espírito vai perdoar, os espíritos que eram Castelo, vai perdoar, que era o espírito mais elevado daquela família, e vai conseguir tirar os tios que estavam sediando a família encarnada, tirar daquela situação, e aí a família poder perseguir. Tanto os espíritos estavam cheios de ódio, certo? Os judeus que foram sacrificados 3 séculos atrás, quanto a própria família também estava sendo obsediada. É uma história belíssima. Ou seja, em nome de Deus, fazer isso. Deixei falar o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente não vai também colocar muita coisa aqui, não. Vamos lá para as reflexões, não é? Quando o Espírito coloca aqui que a origem está toda no orgulho e na vaidade, nós entendemos que as guerras começam de desacordo de ideias, né? Não existe, é claro que existe aquelas guerras de invasão, de extensão que querer expandir territorialmente. É interessante quando lá na destruição, quando Kardec pergunta por que Deus tornou necessária a guerra? E a resposta é que algumas pessoas não compreendem muito bem. A liberdade e o progresso, vamos dizer assim. Liberdade e progresso por quê? Porque alguns invadem. Então, aqui está a liberdade, tem que se defender. Daí surge a guerra. Se for só a invasão, e que sentimento é esse? Não, o sentimento de hegemonia, o desejo de posse, o desejo de mostrar que é maior do que o outro. Então, a gente quer ter como base hoje, para a gente conversar, o texto de Obras Póstumas, que Kardec vai tratar, é um texto belíssimo de ser estudado. É a origem do orgulho e do egoísmo e as formas de se educar na relação, de extirpar o orgulho do nosso coração. E o que Kardec vai trazer para a gente? Vai trazer para a gente que nós vemos de experiências lá no mundo animal, onde nós precisamos de defender, ou nos defender da agressão, para não sermos virar alimento do outro animal, ou precisamos caçar. Todas essas experiências, ora sendo caçado, nós trouxemos daquela experiência do reino animal, trouxemos para a vida de espírito, como espírito, as nossas primeiras existências, não é? Lá como é primitivo, também ainda trazemos muito a necessidade de defender a prole, de caçar. Não sei, o ser humano, lá no início da sua, apesar de ainda existirem tribos, não é? Antropófagas, muito raro, mas ainda existe, aquela possibilidade de buscar outro tipo de alimento. Mas é necessária a defesa da sua própria prole, de si mesmo, e o ataque para poder sobreviver. E com isso nós não fomos ainda, não é? Quer dizer,
nós deixamos restícios, como as mãos de anjo me chamam de, não, vamos nesse processo, não é só a sua sombra não, tem muito bom que ela dá, eu vou me lembrar daqui a pouco. E que ficou esse restício da gente sentir necessidade de se sobrepor ao outro. Certo? O texto até deixa bem claro. As pessoas que estão no ambiente, elas sentem a necessidade, qualquer ambiente que elas estejam, elas sentem a necessidade de sobrepor ao outro, sobrepor qualquer coisa, né? Seja por títulos de cultura, seja por sua vestimenta, seja por qualquer coisa que seja, a etnia, cultura, etnia, qualquer coisa que seja, a pessoa se sente necessidade de se mostrar melhor, eu sou melhor do que você. Né? Daí surgem as dificuldades, as guerras, as competições, e Kardec vai lembrando para a gente assim, simplesmente porque eu esqueci o livro lá na casa, quando eu levei no automóvel que eu pedi o perdão da bolsa, e que eu esqueci uma resposta lá e que ele também tinha, mas tudo bem, não tem problema não, a gente vai colocando aqui as ideias. Então Kardec vai dizendo assim para a gente, da importância da educação, da importância das diversas reencarnações, da evangelização infantil, quando chega a casa espírita, para que nós irmos trabalhando. Aí ele vai dizendo para a gente que o Espírito desde cedo mostra o que ele é. Desde cedo o Espírito mostra em si o que ele é. Então cabe aos pais o cuidado de perceber que o Espírito desde bebê, o bebê não mostra, que não tem bebê que coloca o gás, já grita, né? É natural o bebê chorar quando tem fome, quando tem frio. Mas alguns exageram. Quem lida com a maternidade sabe que esse lida com o bebê sabe o que é isso. Então, eu tive história. Você tem que oferecer alimento, tem que dar o banho, senão o bebê não apresenta as suas características. Então, aí o bebê já apresenta essas características que vai sinalizando para quem vai lidar com ele, se é um espírito, né? Muito ativo, que às vezes vai querer se impor ao outro quando crescer, e nós lidamos com criança, quem lida com criança, a gente percebe direitinho que está sendo muito falado cada vez mais no campo da educação, da evangelização, como é que os espíritos estão chegando, né, muito prontos, já com 1 ano e meio, com 2 anos, já mostram sua personalidade, já mostram o que querem vestir, já mostram, né, que chegam às vezes dominando o ambiente, uma criança pequena chega dominando o ambiente, certo? Então, o nosso querido Kardec vai trazer isso para a gente. A gente traz para a vida do espírito aquela experiência da luta para se sobrepor ao outro, para a soberania. E essas pessoas, geralmente, quando elas não têm algum fator mediador, que fator mediador é esse? Uma boa educação, um coração muito querido que ajuda a pessoa a perceber que elas nasceram excessivamente autoritária, altiva, intransigente. E ela vai, às vezes, chega a perder a reencarnação. Pode perder a reencarnação quando ele não consegue encontrar alguém que diga, olha, basta. Hoje em dia, a própria está observado, as leis humanas foram cada vez mais dando assim, criando circunstâncias, criando leis. A questão do assédio moral é recente, não tem mais de 20 anos ainda. A questão de você ir a um juiz, buscar ajuda, não é? Quando tem um patrão, não é? Um chefe, uma chefia, seja homem, seja mulher, que tem um abuso do assédio moral. O que é o assédio moral? É aquela pessoa que numa empresa, seja onde for, certo? Ela tem a direção, a chefia de alguns que lidam com os seres humanos, e ele se desrespeita. Gostei de manter o personagem, não sou de ver novela, né? Mas pelo que ouço, às vezes as pessoas falarem, né? Até na vez das aulas dos cursos trazer exemplo, parece que há uma personagem que determinada novela, não sei qual é, que é uma pessoa autoritária, bem antipática, mas vou pegar. Eu também não sei, não uso falar. E a gente não precisa nem pegar a personagem fictícia, basta nos ver a história. Basta nos ver a história e ver o quanto a realeza, os reis, em qualquer parte do mundo, fosse em que atitude, longitude, a pessoa que nascia na família, como é que dominava, se mantinha dinastias. Se não é aparecer de repente um pouco diferente, por exemplo, vou trazer aqui a figura do rei Luís, né? Rei Luís IX, que era o patrono da sociedade parisiense, de estudos parisienses, é o patrono da França,
E quando a gente vê a biografia do rei Bisnono, é uma biografia belíssima, que foi um rei bem diferente dos outros. A sua estatura, apesar de ser ele era alto, tinha era magro, mas bonito. E o que diferenciava dos outros reis? Ele não era autoritário excessivamente. Ele ouvia as pessoas. Ele não dava ouvido só para aqueles que o representavam onde fosse. Ele sempre ouvia até o último testemunho. E que eu achei muito interessante na biografia dele. Quando alguém daqueles seus comandados errava, era injusto no local onde ele estava, deveria comandar quando essa pessoa errava, ele sempre se culpava ele primeiro, por ele não ter orientado bem aquele seu representante daquela localidade. Interessante assim, fazer questão de escrever que se tinha responsável por isso. E também dava uma punição a essa pessoa, retirando ela daquele local, tirando o poder dela e instituindo as pessoas, fosse o valor econômico, fosse algum cargo, instituir as pessoas. O que eu achei interessantíssimo, em pleno século XIII, no seu reinado, ele proibiu completamente o duelo. Na busca sobre o duelo, achei lá no rei Luís IX, eu vou ter que ter rei Luís com o duelo, eu fui lá buscar, e era isso. Em pleno século XIII, que era muito comum o duelo, ele veio tirar então, eu proíbo, porque na Bíblia foi proibido. Ele reinou durante uns 20 e tantos anos, não é? Vai participar de 2 cruzadas, representando lá a França, não é? Mas foi totalmente diferente quando ele era justo, ele era muito justo. Ele amava muito, inclusive amava muito seus súditos. Então o nosso querido Kardec vai dizendo, toda vez que você, não é? Toda vez que a gente está querendo se sentir melhor do que o outro, e isso me deu muito ouvir isso, eu estou numa palestra do Operador Valadares, a gente gosta muito de ouvir. Toda vez que por qualquer coisa eu me sinto melhor do que o outro, qualquer coisa, ele diz aí, claramente, vamos nos lembrar, esse é o lado animal. Ainda estou me considerando, ainda sinto necessidade de me sentir melhor do que o outro. Doeu ouvir isso, gente. E ele associa a uma parte de Emmanuel chamada Eis o Homem, né? Humanidade Real, é o nome da parte da Humanidade Real, da fonte viva, e o nosso Emmanuel se baseia nessa palavra de Pilatos, né? Quando apresenta Jesus para a plateia e diz: Eis o Homem. E ali Emmanuel vai puxando para a gente a ideia, se você achar que fica pegado mais para o fica tudo marcadinho, né? Emmanuel vai dizendo para a gente como é que nós estamos a caminho ainda dessa humanidade real. Olha só que interessante, né? A espiritualização. Ainda temos muitas características lá dessa vida animal. E quando o nosso Valadares trouxe essa ideia, toda vez que eu me sentir superior a alguém, eu estou longe dessa humanidade real. Ele vai dizendo, quando a gente vai conseguir compreender a questão da espiritualidade, de buscar a espiritualidade, de você estar realmente seguindo ao Cristo, quando você vê que você em alguma coisa, sabe mais do que alguém, você vai sentir necessariamente a vontade de compartilhar com a pessoa. Uma das características que está provando a nós mesmos que nós estamos diferentes. Vê se você acha, por favor. Orgulho e humildade. A gente tem orgulho e humildade por meio de cabeça, se você conseguir achar. Então, quando eu estou atingindo o grau superior mesmo, né, estou atingindo o grau de compreensão, qualquer coisa que eu tenha lá do outro, né, seja questão material, seja financeiro, seja nível intelectual, seja nível de dom para arte, qualquer tipo de arte, qualquer coisa que seja, eu necessariamente vou sentir necessidade de compartilhar com alguém isso, vou querer ensinar, não é? Vou procurar um local onde eu possa, de alguma forma, dividir o que eu sei. Isso, exatamente. O egoísmo, suas calças, os beijos que deixou achar com um pedacinho. Olha só o que ele cai declara para a gente. Dessas causas, né, dessas disputas, desse processo todo, a principal reside, evidentemente, da ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra sua vida na vida terrena, todo o seu pensar. Acha tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos,
essa razão porque atropela sem escrúpulo o seu semelhante. Se este não lhe opõe alguma dificuldade, mas para isso é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direito que ele só quer para si mesmo. Tu imagina que de coração aquele espírito que mergulha, gente, mergulha com necessidade de provas, né? Numa família com todos os poderes, não é? Uma família rica dessas pessoas, né? Eu estou falando nome, hoje minha cabeça ficou muito. E tantas famílias ricas, né? Abastada, tantos nomes que vão para a mídia, né? Que desconhecem, são bastante ricos. O espírito já encarna ali, olha a prova, não é? Não é mesmo? Então você não sabe que está naquela encarnação vai ser horrível. Mas o que foi em outras vidas? O que foi em outras vidas? Não é isso? Ele acha que é, não, realmente, ele é o nome. Ele é o nome daquela família. A gente sabe, não precisamos aqui ficar citando muitos exemplos, quando alguns espíritos que nascem nessa condição, que não têm em si o sentimento, não compreendem o grande sentido da humanidade, saem fazendo certas coisas que não tem nada a ver com o progresso, muito menos com a fraternidade. Graças a Deus evoluímos bastante em muitas coisas. Vamos citar exemplo aqui de famílias que ajudam a família Votorantim, a família Ayrton Senna, não é? É bem verdade que alguns passam por algumas experiências, passam por experiências de dor e de repente mudam. É o caso da mãezinha daquele cantor Souza, né? Que entrou numa questão de ajudar o próximo. Ainda que ela não tenha se ligado, reparamos que ela não se vinculou nenhuma religião. Não se vinculou nenhuma religião, mas foi ajudar. Foi ajudar as mãezinhas, né? As pessoas com o processo do filho desencarnar. Então, realmente, a importância do conhecimento, saber quem se é. Ele não sabia, ele não tem noção de reencarnação. Não tem noção de que ele vai desencarnar, que ele vai ter que dar conta, né, da sua vida após a morte, dar conta exata do que ele recebeu. Né? Quando a gente vê também no capítulo 13, quando os espíritos falam que o outro homem se engana, ele até que ele entenda que qualquer forma de poder, os superiores e os inferiores, lá no capítulo 17, é a mensagem de nosso querido criador, o bispo de Algema, né? Francisco Nicolau, ele vai dizendo que quando Deus dá alguma autoridade a qualquer pessoa, seja qualquer tipo de autoridade, seja autoridade por uma autarquia, seja autoridade por uma questão de dinheiro, qualquer tipo de autoridade, Deus dá a ele, as almas que estão encarregadas, que ele está responsável, ele vai respondendo cada alma, para que o que dele passou para cada uma daquelas almas. Certo? Não sei se todos conhecem a questão da família Votorantim, que Antônio Hermínio de Moraes, que ele conseguiu uma grande fortuna, acho que o nome do mundo conhece Votorantim, e que ele tinha com a família, com os próximos, primeiro, ele fornecia aos funcionários a oportunidade de se formarem. A nível de não só emprestar o dinheiro, como permitir que o horário de trabalho, que os funcionários fizessem cursos superiores, que eles sempre, que todos eles trabalhassem com ele, atingissem em grau máximo. É claro que não forçaram. Como cada um, nós vimos uma entrevista bem antiga dele, num programa antigo, na TV também que nem existe mais, no canal não existe mais. Ele colocou assim: é voluntário, vocês quiserem, não pode obrigar. Certo? E os filhos próprios. Teve um filho dele lá que se candidatou a uma tarefa dentro da empresa, mas o filho não tinha formação para aquela tarefa, ele não deixou o filho assumir o cargo, se você não tem a formação. Aí primeiro você formar, quando você tem direito a esse cargo. Olha a visão, né? Uma visão bem é claro que ele teve acesso à doutrina espírita. Existem outros que assim o fazem, sem ter a visão da doutrina espírita, existem. Dizem que o dono da Google, né? Do Google, é um nome tão conhecido, né? Ele tem um trabalho todo voluntário, lá que eles têm, se nós pesquisarmos, uma boa quantidade, né, dessas grandes estruturas, eles têm trabalhos sociais, independente de crença, eles têm trabalhos sociais. O que eu acho muito interessante citar aqui, também lendo uma matéria sobre essa questão, quando muitos deles, quando chegam a certo grau de poder, usa essa expressão, né? De ser conhecido mundialmente, eles começam a ter um sentimento, né, todos não são todos,
gente começa a ter um sentimento, olha que interessante, sem ter uma certa teologia religiosa, um certo sentimento de responsabilidade pelo outro. Interessante, nós observamos isso. E a entrevista feita, não lembro mais qual foi a revista, uma revista muito comum, isso era notório em alguns deles, certo? Nosso Kardec, mais aqui adiante, quando ele vai falar sobre a questão de como combater, como seria combater, não é? Vou pegar aqui um trechinho, vai dizer no momento assim: provando que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação, a reencarnação ensina que naquele a quem tratamos com desdém pode estar um que foi nosso superior ou nosso igual a outra existência, um amigo ou um parente. Se o soubesse e o que com ele se defronta, o trataria com atenções, mas nesse caso nenhum mérito teria. Por outro lado, se soubesse que o seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, sem dúvida o repeliria. Então veja bem, há aquelas coisas que vão ser muito positivas, no caso de saber se da reencarnação, mas quem é essa pessoa que está aqui nesse momento comigo, não é? Já foi alguém que eu servi? É alguém que me serviu no passado? Olha como é que a reencarnação cumpria uma série de fatores. Interessante colocar aqui, se foi meu inimigo, será que ele deveria? Como seria isso? Certo? Também mais adiante, Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Mas estava reservada a terceira manifestação da vontade de Deus, o Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que desvendam e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza, que o homem tem o máximo interesse em praticar. O Espiritismo é, sem contradica, o mais poderoso elemento de moralização, porque mina pela base do egoísmo e o orgulho, facultando um ponto de apoio à moral. Há feito milagres de conversão, é certo que ainda não apenas por indivíduos, curas individuais, e não raro parciais, o que, porém, ele há produzido em relação a indivíduos constitui penhor que produzirá um dia sobre as massas. Teria mais coisa aqui para a gente colocar, gente, que eu estou no relógio de massagem, para fazer também mais outras ideias. Então, vejamos bem. Eu quero repetir a ideia que foi passada quando o nosso companheiro disse, né? Toda vez que eu me sentir melhor, sentir a necessidade de pôr alguém, que o velho sabe com quem você está falando, mas você não expressa. Às vezes, com o olhar a gente faz isso, né? Assim que a gente faz com o olhar, né? E às vezes eu faço com o olhar, para quem tem um pouco mais de sensibilidade, você faz com o fluido. Você faz com a energia, você se impõe magneticamente ao outro. E para quem tem um pouco de sensibilidade, às vezes isso dói, né? Meio assim, eu mando, você tem que me obedecer, não é? Então nós estamos na casa espírita, às vezes é meio difícil, meio complicado de lidar. Então, antes de trabalhar o sentimento, antes de trabalhar, todos estamos, se eu tenho algo um pouco mais de compreensão do outro, fiz alguma conquista mais do outro, o outro também tem valores que, se eu tiver sensibilidade, se eu tiver interessado no meu progresso, interessado em progredir, em crescer, eu vou observar o melhor do outro. E a gente, quando está na casa espírita, a gente começa a frequentar, primeiramente a reunião pública, vemos o tratamento espiritual, e conforme nós vamos frequentando, a nossa sensibilidade vai aumentando, nós vamos ficando mais sensíveis, cada vez mais sensíveis, tanto ao bem proceder, quanto também ao aquele que age menos feliz com a gente, de uma maneira menos feliz. E qual é o nosso dever nesse sentido? O que eu estou aproveitando, já que eu estou adquirindo um conhecimento que lá fora as pessoas não têm? É algo que, como espírito, nós precisamos valorizar muito. Um conhecimento que lá fora as pessoas não têm. Não é? Eu estou nessa função, eu não sou nessa função. Não é? Eu estou diretor de uma escola, não sou a direção da escola. Não é isso? E nós sabemos o quanto os locais, essas gestões são bem feitas, bem realizadas, independente de crenças, não é?
O quanto as coisas fluem. A doutrina espírita explica isso para a gente. As pessoas se sentem bem num ambiente onde são consideradas, são tratadas com cuidado, não é? Com uma certa afetividade, com respeito, com ética. As pessoas vão se sentir bastante seguras. Em o Evangelho, tem aquela passagem que Kardec vai analisar quando Jesus fala da casa construída sobre a rocha, certo? Uma passagem que amigos nós conhecem. Lá no finalzinho, quando Kardec vai dizer assim, as instituições que se basearem nas regras do Cristo, que é a bondade, o respeito às pessoas, elas se mantêm, elas são longevas, elas prosseguem, porque as pessoas vão se sentir felizes nessa ambiência. Vamos trazendo mais para cá, para o nosso dia a dia. Quando Kardec, aqui também no Nova Resposta, o título é Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Ele pega lá o lema da Revolução Francesa, você deve estar pensando o que tem a ver com a pena de morte e com ela. A questão da competição. E no fundo, tanto a pena de morte, que é essa questão, depois falar um pouquinho mais sobre a pena de morte. Mas eu quero ficar mais no duelo, está mais próximo da gente, está mais próximo da nossa crença do dia a dia. Ele vai analisar a questão da liberdade, igualdade e fraternidade e vai trazendo para a gente o seguinte raciocínio. O grande erro é colocar a liberdade na frente. Quando nós não temos ainda a maturidade do senso moral, você quer liberdade. Quando você não tem a maturidade do senso moral, não é? Lá no Pontos Espíritas, ele vai dizer para a gente como é que pessoas, né, jovens ainda, aprendem a doutrina com tanta intensidade, compreendem a doutrina, e às vezes pessoas formadas, né, com formação acadêmica, não conseguem compreender coisas básicas da doutrina. Não compreendem e não aceitam. Ele vai falar que a questão da maturidade moral. Então eu quero logo a liberdade, certo? Quando deveria ser o contrário. Em primeiro lugar, a fraternidade. Ele coloca nesse artigo aqui da Obras Postas. Em primeiro lugar, tem que vir a fraternidade, você tem que trabalhar o teu sentimento pelo outro, independente de quem ele seja. Está com dificuldade de lidar com o outro, meu Deus, a doutrina espírita oferece tantos recursos para a gente. Não é? Eu tenho recurso da prece, eu tenho recurso do passe, eu tenho recurso das leituras, cada vez não são claras para mim. Encontrou uma pessoa com uma certa dificuldade de relacionar, cuidado, né? É aquele sinalzinho de alerta, e geralmente, se for no trabalho profissional, fica difícil, porque nem sempre a pessoa vai compreender como você compreende o processo. Você tem que ter mais cuidado ainda. Na família fica mais fácil, porque dá para dialogar, na casa fica mais fácil ainda. Então deve ter mais fácil do que dentro da família, né? É buscar um sentimento em torno daquela pessoa, para evitar o duelo, para evitar o choque. Que às vezes a gente não fala, mas repito, a troca de pensamento, o duelo de pensamento, sabemos o quanto às vezes também o que vem do outro, se eu não souber lidar com o que vem do outro, eu acabo adoecendo. Se não souber lidar com o que vem do outro, que eu sei que às vezes não gosta de mim, e às vezes joga aquele olhar para mim, repito, geralmente isso acontece mais em situações em que você não tem muita liberdade de diálogo, certo? Eu posso adoecer. Então, a doutrina espírita vai me dar todo um material, né? Me dar todo um conhecimento, Sentir aquele ímpeto desculpa, eu vou usar uma expressão bem coloquial, né? Os jovens usam, chamar por ele, né? Está me chamando por ele, né? Uma expressão, eu vejo até nas redes sociais. Você sentiu aquela vibração contrária? Alto lá. E como espíritas cristãos que somos, não é? Nós temos um dever enorme nesse momento, tão delicado que nós estamos vivenciando, muito delicado mesmo, onde tudo está polarizado, não é você é daqui ou é daqui, ou você está com a cabeça ou daqui, ou você gosta dessa cor ou dessa. Estamos vivendo assim, os juízes estão assim. Então, como espíritas conhecedores que somos, primeiro, do poder do pensamento, não é? Da energia que todos nós possuímos e da responsabilidade da qualidade que eu estou jogando, porque está saindo de mim. Vamos lembrar quando Jesus fala que a questão da doutrina é pecado do pensamento. Jesus já falou antes lá atrás, o pecado do pensamento, só no seu pensamento, não é? Jesus já assinalou lá no tempo dele, olha que a gente nem pensava ainda, né?
Ele falar dessas coisas de irradiação de tudo, né? Jesus já falava lá. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de evitar pensamentos antagônicos. A pessoa não concordou com você, silencia. Silencia. Nós temos o hábito de fazer o culto pela manhã, quando nós acordamos, lemos geralmente na sequência os livros da direção espiritual de nossa casa, Dr. Ema, Baltazar, nossa, todos aquilo, mas sempre abrimos uma de Emmanuel, ao acaso, costumo de abrir uma de Emmanuel ao acaso. E a de hoje, caiu você cuidado com a palavra, assim, meu Deus, justo estou fazendo isso da palavra, tem que ter muito cuidado, me vir para cá, assim, meu Deus, o assunto é tão delicado, né? E vem claramente o pensamento, né? Fala de hoje, fala, não é? Da responsabilidade, um momento tão delicado, repito, do nosso pensamento. Vou trazer aqui uma fala que a gente, sempre que pode, a gente traz esse exemplo aqui para a gente. Quando houve aquele ataque da Torre Gêmeos, na América, foi numa quinta-feira. E no sábado seguinte, foi o nosso querido doutor Jaqueline que deu uma mensagem, né? E essa página que nós estamos falando agora está nos livros, não é do doutor Jaqueline, mas o que as pessoas que colocaram no texto fizeram? Elas chamam especificamente a passagem que nós vamos falar para que as pessoas ficassem presas àquela data. Pelo que eu entendi, quando perguntamos à companheira que é responsável pela edição daquelas mensagens, cada um tem uma orientação do plano espiritual, para que tirasse essa parte de forma que não tirasse a ideia do texto, não é? Mas tirasse aquela parte para não ficar presa àquela ideia. Não é? No sábado, é uma mensagem grande, ele disse assim, né, do nosso querido doutor Jaqueline dizendo para a gente, que nós não tomássemos partido, não tome partido. Ele repetiu, não tome partido, porque vocês podem entrar numa faixa de pensamentos que você não sabe se vão conseguir voltar, não é? Então o Espírito sabe da grande responsabilidade. Nós conhecemos o Cristo, não é? Que veio trazer para todos nós uma lição tão intensa da responsabilidade do pensamento, da responsabilidade do sentimento. Então, temos alguém, conhecemos alguém, em alguma circunstância, que vai se criar algum momento de ideias antagônicas, cuidado com a sua opinião. E para aquele coração que sabe que nós somos espíritas, não sei se vocês observam, geralmente as pessoas que sabem que nós somos espíritas, logo nos perguntam assim, o que a sua religião diz sobre isso? O que os espíritos falam sobre isso? Da importância do estudo. Como Kardec coloca lá no capítulo, no capítulo 3, livro dos médicos, vai falar do método, o espírito esclarecido. A importância da gente ter as ideias bem trabalhadas, no sentido de quando se for pedir uma opinião, darmos com segurança. Não tem segurança, olha só, não sei exatamente o que vou te dizer agora. Não responder por nós mesmos, mas sempre evitarmos o choque de ideias, sempre evitarmos, não é, a questão de estarmos jogando alguma ideia que a gente não domina sobre a opinião da pessoa. Com relação à pena de morte, a página do nosso, tem algumas pessoas que chegaram um pouco depois, eu acredito que ou leram na salinha, porque eu leitura na sala, né? Foi o texto do nosso Chico Xavier, que foi belíssimo, com relação à pena de morte, que o ser humano não tem condições de retirar a vida do outro. E a gente quer lembrar, não é? No livro Renúncia, algumas pessoas dizem que a nossa querida Alcília não teria conseguido seu objetivo quando percebe que o companheiro Collins, né, chega ao final do livro, ele que é praticamente responsável. Você quem leu o romance, não é quem leu o romance, vamos ler rapidamente o que é o Renúncia, né, um espírito que sai de uma condição de um grupo de estrelas, um planeta bem mais elevado que a Terra, e resolve ir para a Terra ajudar uma alma querida. Uma alma muito querida. E o guia espiritual desse espírito lá onde ele estava, disse, você tem certeza que você quer ir para a Terra? Ela disse que sim, que estava sabendo o que ia fazer, e o espírito chama a pessoa, na hora que você mergulhou no corpo, você vai estar no corpo físico, é muito difícil, ela insiste, vem. E vindo, não é? Há encontros e desencontros com ela, com esse espírito. Há encontros e desencontros, não é? E ele já meio desiludido e acaba se envolvendo com a igreja, e ela também. Ela se envolve com a igreja e também. Ela vai lutar pela liberdade das freiras, das igrejas poderem ter uma atividade fora do convento, ela vai ser contestada e por isso vai ser julgada. Enquanto ela aguarda o julgamento, ela é colocada, não como se fosse numa cela, mas bem inóspita, ela vai adoecer ali dentro, e ele que vai ser aquele inquisidor que vai resolver. Ainda mal sabia que era ela.
Pode parecer que não tem nada a ver com a vida de nós que nós vamos trazer aqui, mas nós vamos trazer a reflexão. Então, quando ele chega lá e vê que é ela, olha a dor moral daquele espírito. E ela desencarna. Ela desencarna, né? Algumas pessoas dizem que acham que não deu certo. Não, claro que deu certo. Mas ele saiu do corpo, ele vendo que ele foi causador do desencarne, foi praticamente uma pena de morte. Quando dependia do julgamento dele, demorou a julgar, ela acabou indo à morte. Não é mesmo? Então, ele não tinha o direito de fazer isso, claro, se arrependeu profundamente, não está vivo, mas pela leitura você deduz a arrependimento moral desse espírito, certo? E nós temos o nosso cuidado para quando nós formos também perguntados alguma opinião sobre esse assunto, que andou um período, graças a Deus, amenizou um pouco, nós já estamos numa fase que se falava muito sobre isso, inteiro no Brasil, a abertura desse espaço, graças a Deus já sanou bastante, foi um período lá na nossa casa bem difícil, nas aulas dos cursos, as pessoas traziam 1000 justificativos para isso, mas espírita, cristão, ele dá mais, no momento algum pensar em tirar a vida do outro, não é? E vamos lembrar que no próprio Evangelho, aquela questão que se pergunta assim, se seria justo você arriscar a sua vida por um malfeitor. E o que são os responde? Quem sabe se você fazendo isso, você não vai estar no espírito de muito tempo, de séculos, não é? De dúvidas, e fazer com que aquele espírito vire totalmente seu pensamento para o bem. Nós não temos noção de que é uma alma, que de repente em alguns segundos, uma ação de outro ser encarnado venha modificar totalmente seu pensamento sobre Deus, sobre a lei de Deus, sobre a vida humana, sobre os homens, e mudar totalmente a sua forma de ser. Eu particularmente, no meu pensamento, não me lembrei de nenhum fato em si, só me lembrei desse do votos com a nossa querida Alcine, que ele deve ter se arrependido bastante do processo que ele fez, certo? E com certeza jamais farei isso na sequência das suas encarnações, das suas seguintes encarnações, mas vamos guardar em nosso coração. O Espírito é alguém que tem muito conhecimento. Nós não podemos, de forma alguma, vou usar a expressão, está faltando a expressão correta, mas deixar de lado tanta informação que nós temos. Tanta informação que nós temos. E muito cuidado, porque o nosso Baltazar também uma vez disse para a gente, que nós já não escondemos mais quem nós somos. Nossos corpos físicos não escondem mais quem nós somos. Então cuidado com o julgamento. No transporte coletivo, dentro de qualquer ambiência, não é? Entrou um companheiro, uma companheira, uma condição difícil, não soma certo tipo de julgamento. Não soma certo tipo de julgamento. As pessoas estão precisando muito mesmo, de certezas. Os espíritos atualmente estão muito de certezas, se agarrarem em alguma coisa, certo? E pelo muito pouco que a gente entende, pelo muito pouco que a gente estuda das obras de André Luiz, quem os espíritos vão, no momento que seja necessário, acessar com a intuição de uma palavra, de um gesto muito simples, quem os espíritos vão acessar? Quem tiver mais material, não só de entendimento, como de sentimento. Então, que nós possamos nos ver cada vez mais, é importante a gente pensar nisso. É confortável chegar à casa espírita, é confortável chegar aqui, ainda muitas vezes, né? A gente está na palavra, não chega muito ao nosso coração às vezes, mas os espíritos estão aí trabalhando. Nós sabemos que às vezes, aquelas palavras que são ditas, eles mexem lá com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, faz a gente lembrar de algo, faz a gente associar, né, a certa experiência. Então nós temos um conforto psíquico, nós temos um atendimento moral, espiritual, que muitas pessoas lá fora não têm. E vamos relembrar quantas coisas estão acontecendo conosco a nível de compreensão, a nível de entendimento de certas lutas que estão acontecendo no mundo atual. Como espiritualista não pode também deixar de lembrar que Jesus já nos preveniu que esse momento chegaria. Está lá, né? Mateus 24, se não me lembro, aquele discurso que Jesus vai falar no final dos tempos, mas já está acontecendo. Ouviria chamar de guerra, de rumores de guerra, né? Haveria falsos profetas, a fé de muitos perseguiriam, é isso? Mas aqueles que perseveraram até o fim,
vai conquistar o reino, né? E que reino é esse, senão a paz da consciência, né? A paz do coração em paz, que a gente possa cada vez mais entender. As pessoas estão estressadas. A Covid deixou um histórico aí pra gente, né? Deixou um rastro pra gente de ansiedade, de estresse. Segundo consta, ainda está acontecendo muitos estudos sobre as sequelas não só físicas, como psicológicas, e repetimos, é conosco que as vitórias estão contando. Que a gente possa ser o ponto final de uma notícia menos feliz, que a gente possa ser o ponto final de uma energia que nós não está rolando muito bem, seja onde for, a nossa vida profissional, que de nós ainda estamos na ativa, seja dentro da família, certo? Seja onde estiver, até dentro da casa espírita mesmo, que sabemos o quanto as casas espíritas estão sofrendo, né? Aprendemos com a direção espiritual de nossa casa, não valorizar as coisas difíceis que estão acontecendo, mas é um momento mesmo de teste, sempre um momento de teste. Então, que surgiu uma pequena irritação, tem uma página do Emmanuel, influências espirituais sutis. Não esqueci mais do título. Busquem lá na internet para acessível. Influências espirituais sutis. E Emmanuel chama a atenção. Surgiu uma pequena irritação. Para, né, dá uma paradinha, onde você estiver, tá? Mesmo que seja um trabalho profissional, se puder parar, né? Tem uns trabalhos que você não pode parar. Dá uma paradinha, respira fundo e para com a irritabilidade, certo? É igual aquele estupim, né, na pólvora. Para, dá uma paradinha, não vou sair de casa assim, ou então não vou voltar para casa assim, né? Vou me estabilizar para então ir em frente. Que às vezes de uma leve irritação pode surgir alguma coisa mais além. E a gente não pode esquecer, gente, vamos de vez em quando reler a questão 495 do Livro dos Espíritos, que trata de São João. E o nosso querido irmão Luiz vai dizendo para a gente, junto com Santo Agostinho, existe uma lei mais bela que essa? Você saber de uma série de espíritos bons que te amam, que nos amam, né? Mas um principalmente que é o anjo guardião, que conhece a gente muito bem, sabe das nossas reais necessidades, que talvez a gente nem tenha percebido ainda que como adulto, com tanta informação doutrinária, né, a gente não tenha percebido, e o quanto temos de espíritos amigos, né? Ex-pais, ex-mães, ex-cônjuges, amigos, que estão lutando junto com a gente, para que a gente dê certo, para que tudo dê certo. Então surgiu o desejo de revídeo, surgiu a orientação, alto lá, a gente tem muito conhecimento, mas justo por esse conhecimento vai ser perguntado, né? Mas o que você fez de tudo que você recebeu na casa espírita? E muito cuidado para a gente não permitir, não deixemos que o nosso coração faça da vida da casa espírita uma rotina, não é? E a gente saiba cada vez que a gente chegar aqui, beber desses frutos, dessas energias, beber de tudo que a casa espírita está nos oferecendo, mas que lá fora, a cada instante, que esteja, não, sou conectada com uma direção que tem do espiritual, mas sou conectada com os benfeitores espirituais. O doutor Ema, com tantos benfeitores que querem meu bem, eu sei que eu posso dar conta onde eu estiver. Que sejamos instrumentos de paz, de harmonia, de amor e de luz onde nós estivermos. Que Deus nos abençoe. Vamos agora para a leitura do Evangelho, capítulo 24. Não ponhais a cadeira debaixo do alqueire. Item 11 e 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em uma casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, lutando, disseram aos discípulos: como é que vós
vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida. Tendo-nos ouvido, Jesus disse-lhes: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Graças a Deus. Vamos passar agora ao momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe na noite de hoje. Graças a Deus. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os publicanos eram semelhantes a cobradores de impostos que enriqueciam ilicitamente. Eles eram mal vistos por suas funções e desprezados pelos judeus, assim como todos aqueles que tinham um relacionamento com eles. No livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 137, Emmanuel nos fala: o banquete dos publicanos tem um especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência da sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vida, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. Em Mateus, Jesus nos fala: não são os que estão bem de saúde, mas os doentes que têm necessidade de médico. E quem são esses doentes que Jesus fala? Somos todos nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, que é uma escola e um hospital. Sofremos com as doenças do corpo físico, temos hoje uma medicina que avança a cada dia na busca da cura do corpo. Sabemos, porém, que somos doentes do espírito, e a reencarnação é a misericórdia divina para a cura do espírito, seu progresso e felicidade. Esse processo de cura passa também pela nossa reforma íntima, pelo combate ao nosso orgulho, egoísmo e outras chagas que nos impedem a caminhar. Jesus veio nos trazer as leis de Deus, ensinar que o amor e o perdão nos ajudam na cura. Deus, com sua misericórdia, nos dá a reencarnação como forma de quitarmos nossas dívidas com suas leis. A mediunidade vem para todos indiscriminadamente, como forma de trabalhar nosso progresso através do intercâmbio com os espíritos. Nosso corpo físico vem preparado para esse exercício. A mediunidade, como sabemos, é neutra. Nós, através do livre-arbítrio, escolhemos a companhia espiritual que desejamos para o seu exercício. Se trabalharmos com amor, abnegação, teremos a companhia dos bons espíritos. Caso seja escolhido o ganho financeiro, o mentira, o charlatanismo, as companhias espirituais serão também enganosas. Deus coloca em nós essa luz, que é a mediunidade, para iluminar, consolar e curar a todos, o rico, o pobre, o miserável. Cabe a nós sermos um bom instrumento do Senhor. Como diz o Evangelho, a mediunidade não pressupõe necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Trata-se apenas de uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médico não é aquele que se comunica facilmente, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É unicamente nesse sentido que a excelência das qualidades morais tem poder absoluto sobre a mediunidade.
Devemos, pois, colocar essa luz divina, que é a mediunidade, acima do alqueire, para que possa nos iluminar a todos através do trabalho que tem. Como diz Maria Dolores, esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem. Conquanto enferma e rude, mesmo assim, se encontras na sombra, avança para a luz. Se desertar, porém de servir com Jesus, vem cooperar no amor que devemos ao mundo. E entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço do bem, e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Graças a Deus. Vamos passar agora a mensagem do plano espiritual. E aqui estamos, nesse final de estudo, agradecendo ao Pai por todas as informações que Ele nos permitiu dar, para que tenhamos consciência da nossa responsabilidade diante dos nossos pensamentos, atos e sentimentos. Não podemos julgar ninguém, a não ser a nós mesmos, porque o outro talvez não conheça tudo aquilo que conhecemos. Mas a misericórdia do Pai também está presente com aquele que está em erro e não está sozinho. Porque através desse equívoco, um dia ele despertará, assim como nós despertamos. O processo é de evolução. E cada um dá aquilo que tem para oferecer. Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, que já temos todas as informações do plano espiritual sobre as nossas atitudes diante da vida, temos que estar sempre vigilantes e em oração, para não cairmos em tentação. Porque os enganos da vida, às vezes, nos envolvem e a queda não se fará. Então, estejamos atentos sobre os nossos pensamentos e sentimentos e vamos procurar, na solidariedade, ter empatia com o nosso irmão, que talvez esteja numa condição de não entender, de não aceitar e de não conhecer. E façamos a nossa parte. Porque o Pai espera que estejamos com Ele. Será que nós estamos com o Pai? Será que nós buscamos nessa sintonia perceber o pensamento dele? Lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e nos conduzir na vida, analisando, se fosse Jesus, será que ele faria isso? Nós temos que analisar tudo. Porque a doutrina é esclarecedora, é consoladora e é incentivadora para que progridamos. Então vamos trabalhar com afinco os nossos sentimentos, para que tenhamos a companhia dos bons espíritos nos auxiliando na nossa caminhada. E que o Pai nos dê a força necessária para vencermos a cada dia a nós mesmos e praticarmos todo o bem possível e necessário. E que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos vós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim, Senhor,
Te agradecemos por mais um dia de estudo nesta casa bendita. Te colocamos, Senhor, que apacente as tuas ovelhas. Que esse sentimento, Senhor, que ainda nos afasta de Ti, que nós possamos, Senhor, aos poucos, caminhar na Tua direção, seguir a Tua luz. Abençoe esse bairro, Senhor. Abençoe esse estado, esse país, esse mundo que está passando por momentos tão difíceis, Senhor. Que a Tua luz e o Teu amor possa ser derramado por todos nós. Para que nós possamos, Senhor, construir a paz em nossos corações. Queremos te agradecer mais uma vez e pedir permissão para encerrar, Senhor, o nosso estudo, a nossa reunião na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E antes da gente se levantar, nós vamos lembrar a todos que domingo nós temos a nossa festa junina na Casa do Caminho, que será de 13 horas às 17 horas, contando com a presença de todos. Tá? Como segundo a Francisca, quem vai dançar a quadrilha como noiva sou eu, mas não sou não, tá? Aí que a gente possa aproveitar, né? São momentos que a gente vai conviver, de alegria. E com isso a gente ajuda a Casa do Caminho, né? Vamos aproveitar tudo isso, né? E não esquecer também da campanha do cobertor, porque o frio está aí. E os nossos irmãos em situação de rua precisam da nossa ajuda para calentar eles, acobertar, né? A agasalhar para cada um, né? Tá? E no mais, que todos retornem a seus lares na paz. E aqueles que vão para o trabalho de rua, bom trabalho.